Olá pessoal que acompanha meu canal, aqui é o Wagner do canal Wagner Guitar. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal com o sininho de notificações, deixe aquele like fortalecido e compartilhe em suas redes sociais. Pode ser no Facebook, grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, porque isso ajuda muito no engajamento do canal para que esse tema alcance cada vez mais gente. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema um tanto delicado, um tanto polêmico, que foi o acidente que aconteceu no dia 25/11 de 2020, no qual infelizmente faleceram 42 pessoas. Gente, esse já está sendo considerado um dos maiores acidentes rodoviários dos últimos 20 anos, pelo menos em São Paulo. Agora eu queria que vocês entendessem o porquê que eu falo muito sobre distância de segmento, os 5 elementos da direção preventiva, porque que vários vídeos meus mostram como descer uma serra com segurança. Estou falando principalmente de veículos pesados, ônibus, caminhões, e também tem alguns vídeos sobre carro de passeio também, mas utilizando freio motor, os freios auxiliares de modo geral, a velocidade correta. Enfim, eu estou sempre falando sobre segurança. Esse é um tema que muitas das vezes ele não desperta tanto interesse, mas só que quando nós nos vemos na situação de acidente, a gente começa a lembrar de tudo que a gente viu e fala, caramba, eu deixei de cumprir algum desses elementos, eu deixei de seguir alguns desses preceitos que tanto eu vi pessoas falarem na internet e eu estou aqui para encher o seu saco sobre isso. Eu esperei passar um pouco para poder falar sobre o tema, para poder a poeira baixar, para poder ter resultados de perícias, porque um acidente como esse sempre há uma grande perícia, a reconstituição do fato, enfim, tudo isso, depoimentos de vítimas, obviamente dos sobreviventes, de testemunhas externas, depoimento do motorista. Depois de tudo isso, a gente consegue criar um juízo de valor sobre o que aconteceu de fato. Não sei se vocês viram, mas o motorista deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular. Eu procurei até no próprio canal no YouTube do Domingo Espetacular, porque eu queria deixar a reportagem para vocês verem aqui, mas infelizmente essa reportagem em especial eles não colocaram lá. Mas na entrevista o motorista revelou umas coisas que eu sempre costumo falar aqui, que é a questão da pressão. O profissional do volante ele tem que ter em mente de que a pressão ela existe no nosso meio. Se você já é motorista, você sabe como é que funciona. Basta saber como você vai lidar com essas pressões. E o motorista ele disse que era pressionado pela empresa contratante, que pressionava para que ele chegasse no horário, para que ele corresse. Mas ele também informou que tinha muitos problemas de manutenção do ônibus. Toda hora quebrava, uma hora era o pneu que furava, uma hora era a correia que arrebentava, era a bateria que dava problema e tudo ele que tinha que resolver. Abrindo um parênteses aqui, o motorista nem era fichado na empresa, ele trabalhava há 8 anos na empresa, ou seja, ele conhecia todo mundo. Imagina, você trabalhar 8 anos com o pessoal, você conhece todo mundo, é quase que uma família, ele conhecia todo mundo. Mas ele trabalhava 8 anos sem registro em carteira, isso segundo a reportagem, segundo a apuração da perícia. Ele trabalhava como freelancer durante 8 anos. Mas mesmo assim ele tinha que assumir essa responsabilidade para si. Como eu disse, quando a gente entra para essa profissão, a gente tem que ter noção da pressão que a gente vai receber. Agora, cada um vai lidar de uma maneira com ela. E ele disse que, por vezes, ele precisava correr, por vezes ele precisava acelerar um pouquinho mais. E isso que ele disse também foi confirmado pela perícia. A perícia informou que no momento do acidente ele estava a 89 km por hora. Ele tinha, além do tacógrafo, que é um equipamento obrigatório para todo veículo de transporte, de passageiro de carga, ele também tinha o GPS. Só que, segundo o policial rodoviário estadual, naquele trecho a velocidade máxima era de 80 e tinha placa de regulamentação. Tá vendo como é que são as coisas? É uma série de coisas que, quando se soma, chega a uma conclusão. É isso que eu quero chamar a atenção para você agora. Se você já é motorista e você sai para fazer uma viagem, vou citar sempre o Rio como referência. Você sai do Rio para São Paulo, se por um acaso você se envolver em algum acidente lá em Resende,
você pode ter certeza que toda a sua viagem vai ser analisada através do tacógrafo ou GPS. As testemunhas também vão falar como é que estava sendo a sua viagem. Pode aparecer testemunhas externas, outros veículos que vinham te acompanhando, que também vão corroborar contra você. Uma série de coisas é apurada, toda uma dinâmica. E nesse caso, como foi um acidente de grandes proporções, fizeram reconstituição e tudo mais, porque o acidente foi muito grave. Lembra do vídeo que eu falei sobre a distância de segmento? Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois com calma. Eu falo somente sobre distância de segmento. 1 segundo de distração ou então 1 segundo de pressa pode ser determinante para você se envolver no acidente ou não. O motorista, com a própria boca, revelou que no momento do acidente, o veículo da frente, que também era um outro ônibus, freou bruscamente e ele não teve distância o suficiente para poder parar. Porque ele também disse que quando ele pisou no freio do ônibus não achou nada. Agora, uma coisa também que é muito intrigante para mim, um veículo pesado como esse, andando numa reta, ali não era uma serra, não era uma subida e nem uma descida, era uma reta, era uma baixada, na verdade era uma curva, mas era uma baixada. O freio do veículo pesado, ele te dá sinais, ele vem te dando sinais. Você trabalha todo dia com aquele veículo, ele vai te dando sinais. Então, se você está com um veículo que ele não está 100%, ele está 80%, 70%, você consegue fazer uma viagem? Consegue. Só que você já percebeu que ele não está 100%. Então, ele alega que quando o veículo da frente freou, ele não teve outra alternativa. Ou ele jogava para a direita, cairia no barranco, segundo ele era uma ribanceira alta, e ele não teve outra alternativa, segundo ele, e jogou para a contramão. Infelizmente, foi a pior escolha, porque quando você joga o veículo bruscamente para a contramão, você só pode esperar 2 desfechos. Ou você vai encontrar alguém vindo e vai bater de frente, ou você vai conseguir passar de boa numa faixa contínua e não está vindo ninguém. É 50-50. Você vai querer se arriscar? Então aquele ditado nunca foi tão presente nessa situação. É melhor prevenir do que remediar. A prevenção está sempre em primeiro lugar. Se ele tivesse tomado o mínimo de cuidado, mantido o mínimo que se pede de distância de segmento numa situação como essa, se ele estava ali a 89, 90, ele estava a 25 metros por segundo. Lembra da regrinha dos 5 segundos? Por isso que a gente tem que vir aqui falar toda hora, porque naturalmente um colega como esse, que era de uma empresa pequena, não tinha vínculo empregatício, ele não teve esse treinamento. Ou se teve, há muito tempo atrás e esqueceu. A reciclagem é necessária e hoje tem pessoas como eu e muitos outros que estão aqui enchendo o teu saco, repetindo as mesmas coisas, agora utilizando exemplos reais. Quando a gente fala sobre isso é porque eu não quero ver você como aquele colega. Sinceramente, cara, eu me coloco no lugar dele, porque infelizmente, mesmo tendo acontecido ali um homicídio culposo, ou seja, sem intenção, ele vai ficar com isso na cabeça, com essas mortes nas costas, para o resto da vida. Eu não queria estar na pele dele e também não gostaria que você, que está hoje na ativa trabalhando, que você tivesse na pele dele. Também me compadeço dos parentes das vítimas. Agora preste atenção numa coisa, olha como é que um acidente que aconteceu numa fração de segundo, ele tem uma abrangência tão grande, é como se fosse uma bomba. A bomba ela cai ali e faz assim, uma bomba atômica. O acidente é como se fosse isso. 1 segundo afetou a vida do motorista e toda a sua família, a vida dos passageiros, os que faleceram e toda a sua família, dos ficaram feridos e toda a sua família, a vida do motorista da carreta e toda a sua família. Envolveu um aparato policial enorme, um aparato dos bombeiros enorme, ambulância, hospitais. Tá vendo como 1 segundo, ou de distração ou de pressa, pode afetar uma cadeia de coisas muito grande? Claro, gente, eu não estou aqui querendo crucificar o colega. Esse acidente foi resultado de uma série de problemas. Ônibus em mau estado de conservação, com a documentação irregular, como mostra na reportagem,
motorista sem treinamento, ou então muito tempo sem fazer uma reciclagem. O motorista da carreta tinha habilitação para carro de passeio provisória, não que ele tenha sido o causador, ele vinha até na mão certa, mas ele não deveria estar ali naquele momento. Eu estou só colocando para você uma série de elementos que contribuíram para que esse acidente acontecesse, mas infelizmente, quando acontece um acidente como esse, a sociedade quer uma resposta, a sociedade ela quer um culpado. E aí que entra o depoimento dos passageiros contra você. Se você trabalha no fretamento, você tem passageiros certos, cara, dirige direito. Claro, dirija direito em qualquer situação, mas se você trabalha no fretamento, fica com isso aqui ó, incutido na tua cabeça. Essas pessoas são seus amigos enquanto está tudo correndo bem. A hora que acontecer qualquer coisa, até mesmo se você, Deus o livre guarde, se envolver em um acidente certo, vai ter pessoas que estavam lá no fundo dormindo, que não viu nada, que vai te acusar. É assim que acontece, porque quando acontece o acidente, aí pegam um fiozinho de novelo e começam a puxar, e aí, meu amigo, desenrola um monte de coisa. Aí descobre que o ônibus estava irregular, que o ônibus era clandestino, que o motorista corria muito, segundo o depoimento dos passageiros. O próprio motorista também afirmou com a própria boca que corria muito, que não tinha manutenção, que a fábrica lá cobrava excessivamente o horário. Enfim, olha tudo que é puxado, meu amigo, por causa de 1 segundo. Então, o apelo que eu faço para você hoje, não se envolva em acidente. Cuide da sua segurança e dos demais. Se você é um motorista profissional, se você é um motorista de ônibus, se você é um motorista carreteiro, um caminhoneiro, cara, mantenha a distância de segmento. Os acidentes mais frequentes que acontecem são de colisão traseira. Porém, os acidentes que costumam causar mais mortes são colisão frontal. Então, se ele batesse na traseira, talvez ninguém morria. Mas esse acidente é muito recorrente porque as pessoas andam colado. Mas quando você anda colado numa situação como ele, e numa emergência você joga para a contramão, você triplica ou quadruplica o risco de resultado morte. Esse vídeo é só uma reflexão a respeito desse acidente. Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, que tenha visto até o final aqui, que você deixe o seu comentário aqui e que você diga alguma experiência que você tenha passado parecida e que você mude o teu pensamento. A minha ideia aqui é encher o seu saco para você mudar a sua postura e a sua forma de dirigir. Não somos perfeitos. Eu também não sou, você também não é. Mas vamos tentar minimizar o máximo para que a gente não venha passar por uma situação parecida. Beleza? Obrigado você que teve paciência de ver esse vídeo até aqui. Eu espero trazer outros conteúdos como esse. Eu faço vídeo pensando em ajudar, pensando em conscientizar. Obviamente só vai assistir sempre quem quer. Quem não quer aprender sobre isso, vai pular o vídeo. Mas se você assistiu até aqui, não esqueça, de novo, deixa o like, comente, compartilha, porque isso ajuda a que outras pessoas tenham essa informação. Valeu? Muito obrigado a todos aí e fiquem na paz sempre. Tamo junto.